arrependimento foi o quarto, e o quinto? Qual é? Mateus 7, versos 16 ao verso 20, famosa passagem. Mateus 7, verso 16 até o verso 20. Mateus 7, do 16 ao 20. O fruto, lembra que eu falei para você? O fruto do Espírito, Canildo. O fruto do Espírito, ele é manifesto. A vida de Deus em nós, ela é evidenciada. Todos estão olhando. Então, o fruto da nossa conduta, o fruto do nosso comportamento, ele indica quem de fato nós somos. Isso é claro nesse texto. Mateus 7, do 16 ao 20. Veja o que está escrito aí. Ó. Pelos frutos vocês os conhecerão. Então Jesus está dizendo que você está vendo o falso profeta? Você está vendo o enganador? Não se liga no que ele está fazendo como um ponto de milagres. Eles vão executar milagres, eles vão fazer milagres, mas Jesus falou, não é essa a dica que eu estou dando para você. Observa o fruto, observa a vida, observa o que falam e o que praticam. Jesus vai ser muito claro nisso, observa aí. Vocês conhecerão ele por causa dos seus frutos. Por quê? Porque você não pode colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas. Você tem capacidade de plantar abacaxi e colher abacate? É contra a natureza. Então Jesus está dizendo, é contra a natureza. Você vê na pessoa uma fala e no comportamento algo totalmente distinto, estranho, que não fecha. Vamos continuar. Verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore que produz mal, ou um fruto mau, produz frutos maus. Então, onde você está, indicará o fruto que você tem que revelar. Verso 19. A árvore boa. Não. Verso. Não, 19. Toda árvore que não produz bom fruto deve ser o quê? Cortada, lançada ao fogo. Assim, pelo fruto, eles serão conhecidos. Então, cuidado, porque o tal líder, ou determinadas pessoas, se mostram como ovelhas. Não é isso que diz o texto lá no verso 15? Eles se apresentam como ovelhas. Algumas pessoas, quando você olha, parecem ovelha. Nossa, que... Mas quando você começa a caminhar com estas pessoas, você fala, meu Deus, que ovelha estranha. Que ovelha esquisita, mano. Que negócio é esse aí, meu irmão? Que ovelha estranha tu é. Ovelha negra. Tá meio esquisito. Então, assim, esses homens, e é interessante aqui, essa é uma dica que eu sempre falo, esses homens estão achando que tem um relacionamento profundo com Jesus. E mais adiante, ou nesse contexto, eles vão falar, não, mas em teu nome fizemos, em teu nome acontecemos, em teu nome Deus vai virar para eles e falou, fez o meu nome, mas eu não te conheço. O meu nome tem poder, o meu nome é o meu nome que está em jogo. Mas você não tem parte comigo não, camarada. Eu não te conheço. Aí olha a prática, porque praticas a iniquidade. Aí eu volto lá em João 15. Permanecer em mim
é permanecer amando e guardando os meus mandamentos. Não é de qualquer maneira. Ele está falando para esses homens: vocês acham que tem um relacionamento comigo, mas vocês estão muito enganados, porque eu nem vos conheço. Ah, mas em teu nome nós fizemos, em teu nome nós acontecemos, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Não, é o meu nome que tem jogo. O meu nome vai fazer. Mas eu, relacionamento com vocês, nem pensar. Eu sou santo. Prática de iniquidade entre eu e você zerou o assunto, meu irmão. Você precisa ser cortado e lançado no fogo. É isso que Jesus está falando. Às vezes a gente tem uma imagem deturpada de Jesus, porque essa imagem é criada pelo nosso imaginário religioso, construído por canções e por teologias feitas à base de mingauzinho. Porque quando você desce nas Escrituras e começa a caminhar com Jesus dentro do Evangelho, você vai falar: meu camarada, o homem é bravo. Seguir o homem não é fácil, não, mas compensa. Entende? Ele diz: lá na frente vai ser um bom resultado. Talvez momentaneamente não seja. Talvez você terá que abrir mão de muita coisa para caminhar comigo. Mas não veja o momento, veja o futuro. Eu te comprei por graça e exijo que você caminhe comigo dentro dessa graça, segundo os meus parâmetros. Mas lá na frente, você vai entender o que Paulo disse: nem olhos viram, muito menos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. A gente não sabe o que está guardado para nós que amamos o Senhor Jesus Cristo e caminhamos com Ele. A gente não tem dimensão, a gente tem fragmentos dessa revelação que Deus colocou ali, pequenos vestígios, que isso não é a realidade do que iremos viver por toda a eternidade. Ainda, é como João disse, ainda estamos vendo como algo que meio que embaçado, não estamos vendo claramente, mas naquele dia veremos e seremos como Ele é. Aí a coisa fica extraordinária, aí a coisa muda de figura, aí a coisa dá a certeza que tu fala: eu preciso realmente mudar, porque o que eu tenho lá na frente vai valer a pena. Entendeu a diferença? Não é só sobre carregar um peso, não é só sobre sofrimento, é sobre carregar peso, é sobre sofrer, mas sobre sofrer dentro de uma condição de amor, sabendo de um futuro promissor inefável. Não tem como descrever o que Deus tem guardado para os seus. Tem um amigo, Aires, às vezes ele prega aqui entre nós, e ele uma vez disse assim: nós não temos a dimensão do que foi dizer: sim, eu te recebo como o meu suficiente Salvador. A gente não sabe o que é isso na prática, porque isso vai ser revelado de uma forma plena lá na eternidade. A gente não sabe o que é isso na prática. Amém? Então o quinto ponto é que os frutos vão revelar quem de fato você é. Ou você conhecerá quem de fato é aquela pessoa pelo que ela demonstra na vida dela. O fruto. Aqui não cabe a nós julgamento de valores. Se observa, percebeu que está desalinhado, não quer um arrependimento, não quer voltar para o trilho, vai tu aí que eu vou continuar seguindo a minha caminhada aqui. Entendeu? É individual e a nós não cabe julgamento de valores. Paulo fala que ele não sabe quem são ou não são
aqueles que são de Deus. Jesus falou: junto crescerá joio e trigo. Não cabe a mim a você falar: eu acho que é, acho que não é. Não, cabe a você investigar a sua vida. Cabe a você olhar para você e falar: eu não quero ficar nessa barca, não. Eu quero trilhar o caminho. É individual. Tudo que eu estou falando aqui não é para você ficar marginalizando um ou outro. Meu irmão, é cada um, cada um. A gente ajuda quem pede ajuda. Irmão, estou mal, preciso de ajuda, me orienta, ora por mim, me aconselha, caminha comigo. Vem cá, irmãozão. Vamos juntos, se abraça aqui, não consegue, eu vou te carregar aqui no ombro, vamos embora. Vamos juntos. Mas isso só acontece se alguém pedir ajuda. Não sou eu que vou determinar se aquela pessoa é santa ou não é santa. Não cabe a mim, isso não sou juiz. Não determino quem vai entrar no céu, quem vai sair do céu. Isso não cabe a mim. O que cabe a mim é viver isso. Isso é exigido de mim. Dos outros eu não tenho esta responsabilidade. Não me pertence. Então eu indico caminho. Por isso que aconselhamento pastoral, a gente não toma a vida da outra pessoa para vivê-la por ela. A gente indica o caminho. Ó, as escrituras dizem isso. Você quer fazer? Você quer restaurar o casamento? Você quer restaurar a amizade? Você quer caminhar? Você quer se arrepender? A escritura diz isso. E eu só te posso aplicar isso. Daqui para frente, é tu que deve caminhar. Não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Porque às vezes a pessoa quer que você caminhe por ela. Se arrependa por ela, ore por ela, caminhe por ela. E não é assim. Eu estou caminhando pela minha vida, lutando pela minha vida. E eu quero que essa pessoa vá comigo. Mas ela tem que caminhar por ela. Entendeu? Concluindo. Aqui é só um resumo, tá? A primeira instrução de Gálatas é o amor. E eu vou resumir Gálatas numa sentença que está na primeira epístola de João. Você pode guardar e ler em casa depois se você quiser, mas guarda aí, anota aí. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, o verso ao 7. Aí ele vai estender até o 21, tá bom? Eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é um pouco extenso. 1 João, capítulo 4, verso 7. Eu só vou pontuar o que eu linkei aqui, o que eu separei, que está dentro desse contexto. Quando o texto fala de amor, Gálatas fala de amor como uma evidência, o texto fala de amor. Então, o mandamento, dentro do contexto de 1 João, é amarmos os nossos irmãos. Quando você lê esse texto, o primeiro mandamento, ou um dos mandamentos principais que está aí dentro dessa epístola é: ame o seu irmão. Segunda coisa que você vai perceber dentro desse texto: quem nasceu de Deus ama. Presta atenção, ama. Vai botar perfeito. Não amará um dia. Ama agora, nesse exato momento. Ama. Quem nasceu de Deus ama. Porque Deus é, o fruto de Deus só pode ser amor. Não tem outra coisa. Quem nasceu de Deus tem a sua virtude, o seu amor. Quem não ama não conhece a Deus. Não tem. Não existe isso. Você não pode estar no mesmo ambiente dizendo
porque ama a Deus, mas não conversa, não fala, tem bronca com o irmão da cadeira ao lado, do vizinho, do pai, do tio, do avô, sei lá. Não ama, não conhece a Deus. É o que está escrito na primeira epístola. Não ama, não conhece. É o que o texto está dizendo. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, João está falando. Porém, Deus será visto quando você ama alguém. Deus não é visto. Deus não foi visto por ninguém. Mas quando você ama alguém, Deus é visto. Então você quer ver Deus, ou quer fazer com que as pessoas vejam Deus, ame as pessoas. Se disponha a amar essas pessoas. Quando você tem uma atitude de amor, Deus está se manifestando, porque Deus é amor. O amor é a evidência. Veja o que João falou lá no capítulo 15 do Evangelho. Ele repete isso anos depois. Ele vai dizer: o amor é a evidência que Deus permanece em nós e que nós permanecemos nele. O amor é a única evidência que tem que Deus habita aqui. É a forma como Deus demonstra que está em mim e eu estou nele. É quando eu amo as pessoas. E por causa disso, eu estou sendo aperfeiçoado. Eu não sou ainda perfeito. Eu estou caminhando em aperfeiçoamento. Amamos ou temos a plena capacidade de amar em qualquer situação, porque Deus nos amou primeiro. Em qualquer situação, eu e você temos a capacidade de amar. Se você em qualquer momento se indispôs em amar alguém, isso é resultado de uma velha natureza tentando sair novamente para o lado de fora. Bom, esse texto diz, e aqui eu finalizo, deixa claro que a vida de Deus é produzida pelo poder do Espírito Santo. Existem etapas que você viu nessa noite que precisam ser executadas para que o Espírito possa manifestar. Então é um conjunto de coisas que vão ocorrer. É você trabalhando com o Espírito Santo trabalhando com você. Coisas que só Ele pode fazer e coisas que só você pode fazer, Ele não vai fazer por você. A vida que você almeja nele, só Ele pode dar. Mas a morte dos seus pecados, só você pode conduzir. Entendeu? Só você pode conduzir os seus pecados à morte. Ele não vai se meter nesse rolo. Porque é uma relação de amor. Isso é a prova que eu o amo. Então esses são os parâmetros, tá bom? Então, a vida do Espírito, ela não tem outra forma de se expressar a não ser por meio da obediência aos seus mandamentos. Não tem outro jeito, tá bom? A obediência, ela revela em quem você está e como você deseja ser transformado. Bom, esta é a vida gerada por Deus. Esta vida não é comum e ela é a evidência da nossa vida eterna. Isso é vida eterna. Isso não é vida passageira. Isso é vida eterna. Começa aqui, nessa luta contra o pecado. Mas a partir do momento em que eu serei ou você será arrebatado ou morreremos, quando ressurgir, pela promessa de Cristo Jesus em quem nós estamos,
luta aqui dentro, não existirá mais. Só existirá aquilo que eu pus para fora aqui: amor, fidelidade, longanimidade, paciência, etc, etc, etc. Amém? Vamos orar?